Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. E nos últimos dias, as criptomoedas estão sem sombra de dúvida vivendo uma verdadeira montanha-russa. O Bitcoin nesse momento está custando aproximadamente $54.850, com uma valorização nas últimas 24 horas de 10%. Só que se a gente olhar um espectro maior, um espectro de 7 dias, a gente vai ver que o Bitcoin está desvalorizando 17%. Mesma coisa no Ether, segundo maior criptoativo do mercado, que nesse momento está em aproximadamente $2.400. 9% de valorização nas últimas 24 horas e 27% de desvalorização nos últimos 7 dias. O que aconteceu com o mercado cripto? Na verdade, a pergunta correta seria o que aconteceu com o mercado financeiro global. Diversos fatores, entre eles o índice de recessão dos Estados Unidos, o fato do Banco Central japonês colocar taxa de juros e requerer o pagamento dos ienes que foram emprestados, o fato da gente possivelmente ter uma guerra à vista entre Israel e Irã, que pode acabar envolvendo outros países do Oriente Médio e até outros países do mundo de uma forma geral. Tudo isso fez com que as pessoas corressem por liquidez, corressem por dólar para esperar e entender o que está acontecendo com o mercado e aí sim voltar a comprar ativos. Em um movimento muito similar ao que aconteceu no dia que a pandemia da Covid-19 foi decretada, conhecido como Corona Day, como Corona Crash, onde todos os ativos do mundo tiveram queda. E a mesma coisa tem acontecido nos últimos dias, em especial no último dia 5 de agosto, na última segunda-feira. Diversos ativos do mundo caíram, exceto um ou outro, especialmente da área militar, mas a maior parte dos ativos despencaram. E, inclusive, se a gente for olhar o Warren Buffett, por exemplo, ele está vendendo papel da Apple como nunca. E ele está ficando mais líquido do que nunca também. Justamente para entender o que vai acontecer com o mercado, para aí sim tomar decisão. E isso a gente consegue ver acontecendo também nos ETFs. Por exemplo, no ETF de Bitcoin Spot. No dia de ontem, os ETFs de Bitcoin Spot tiveram uma saída superior a 5.400 Bitcoins. Com tanto da Grayscale, quanto da Fidelity, quanto da ARK21 Shares, tendo saída superior a 1.000 bitcoins. O único que teve saldo, os únicos dois que tiveram saldo positivo no dia de ontem, foi o da VanEck, com uma entrada pequena de 56 bitcoins, e o da Bitwise também com uma entrada pequena de 54 bitcoins. Então, um saldo negativo de 5.489 BTC foi bastante pesado. Saldo similar ao da última sexta-feira, dia 2 de agosto, que foi uma saída de mais de 5.260 bitcoins. Então, o que a gente consegue ver são os investidores fugindo dos investimentos, fugindo de ativos, especialmente os de risco, para ficarem líquidos, para entender o mercado e aí voltarem às compras. De forma surpreendente, no dia de ontem também, dia 5 de agosto, a gente teve um saldo positivo nos ETFs de Ether Spot. Foram mais de 18 mil unidades de Ether de entrada nos ETFs, o que em dólar americano dá aproximadamente 50 milhões. Com o ETF da BlackRock liderando, com só ele tendo uma entrada superior a 17 mil unidades de ETH. De qualquer forma, essa não era a minha previsão de que acontecesse, porque eu imaginava que ele também teria saída, assim como o Bitcoin. Mas, de qualquer forma, notícia positiva para o mercado cripto e que pode ter ajudado a segurar um pouquinho ali a queda do Ether que a gente estava vendo ao longo desse último final de semana e dessa última segunda-feira. Mas apesar dessa saída que a gente viu, por exemplo, nos ETFs de Bitcoin, a gente também tem boas notícias apesar disso. O Kaplan Management, que é o quarto maior hedge fund da Europa, investiu quase 500 milhões de dólares em ETFs de Bitcoin, de acordo com as divulgações públicas apresentadas no último dia 5 de agosto, ou seja, ontem. O hedge fund, que é baseado no Reino Unido e gerencia mais de 30 bilhões de dólares em ativos de investidores, possui ações no Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund e no iShares Bitcoin Trust, que é o da BlackRock. O iShares Bitcoin Trust é o ETF da BlackRock. De acordo com a apresentação, o Capula possui ações no valor de mais de 464 milhões de dólares no total, refletindo seu portfólio no último dia 30 de junho. Os documentos não indicam que o Capula possui outros ativos em criptomoedas, ou seja, pelo menos por enquanto, eles possuem apenas o ETF de Bitcoin, ainda não começaram a se expor no ETF de Ether. Se isso vai acontecer ou não, só o tempo vai dizer. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, o Justin Sun, que é o fundador da rede Tron e atual dono da Huobi, negou rumores de que posições de futuros alavancados da Huobi, que atualmente se chama HTX,
foram liquidadas nas últimas 24 horas durante a forte queda do mercado, afirmando que a HTX raramente se envolve em negociações alavancadas. Sun complementou suas declarações prometendo reservar $1 bilhão para combater o medo, a incerteza e a dúvida, que é o FUD, investir mais e fornecer liquidez, embora os detalhes sobre este fundo proposto permaneçam vagos além do seu anúncio oficial. Vale ressaltar que a gente do Cointelegraph entrou em contato com o Sun para obter mais esclarecimentos, mas não conseguiu, até esse momento, uma resposta. Vale ressaltar que a especulação em torno de grandes exposições alavancadas na HTX começou no último dia 12 de julho, depois que o fundador da CryptoQuant, o Qin Yangju, chamou a atenção para uma posição de futuros compradas de Bitcoin de 515 milhões aberta na plataforma. De acordo com analistas, stablecoins Tether e Staking provavelmente foram usadas como garantia para o empréstimo, observando que a reserva de $24 milhões em Tether da HTX permaneceu intocada. Quando Ju contatou Sun e a equipe da HTX para esclarecimentos, o Justin Sun negou as alegações de que ele era responsável pela grande negociação alavancada. Sun expressou frustração e afirmou que os clientes da exchange, que também são permitidos a usar o USDT e o USDT da Ethena como garantia, eram os responsáveis pelas grandes posições no futuro. Ou seja, ele prometeu esse fundo de $1 bilhão para ficar claro que não é dele, não é da HTX e eles estão extremamente sólidos. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. A gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!